Amados e amadas de Deus, a paz de nosso eterno Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje será, e já é, já está sendo, um dia maravilhoso, um dia para abençoar a nossa vida. Não importa se pela manhã, pela tarde ou noite, tenha um excelente momento com o nosso eterno Deus. Amém? Deus tem verdadeiramente uma linda e abençoada mensagem para a nossa vida neste momento através da Bíblia Sagrada. Mas antes peço a vocês, como sempre, para se inscreverem neste canal, no canal da CCAD na TV, lá no YouTube. Vocês vão lá no YouTube, e digita ali CMTV Alternativa Bahia e se inscreve, compartilhe, deixe o seu like, comentem e não se esqueça de ativar o sininho, e nos ajude assim, através desse canal, a divulgar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que já é um canal de bênção para as nossas vidas nesse dia. Amém? Quero agradecer aqui aos pastores e ministros e ministras de Deus que nos dão a honra, e posta mensagens abençoadoras, nos sites e nos ajuda, a extrair para o melhor entendimento dos nossos irmãos neste canal. Obrigado a todos e hoje em especial quero agradecer ao meu colega pastor Lázaro Vasque, o nosso amigo Lázaro Vasque, que é do canal Retorno do Rei. Amém? Vamos orar, falar com Deus e pedir a Ele assim a sua graça. Nosso amigo Lázaro Lavisque, que é um homem de Deus abençoado. Amém? Santo Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui está a Tua palavra. Fala conosco através da Tua palavra, chega ao coração do Teu Filho, em nome de Jesus. Amém? Por gentileza, guerreiros, peguem a sua Bíblia em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos meditarmos em um trecho da palavra de Deus muito conhecido, que é o livro o Evangelho de Lucas, Abram, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de Marcos, capítulo número 15, versículo 40 a 47. Eu vou ler aqui alguns versículos e, como sempre, você pode dar continuidade. São 7 versículos só. Então você pode dar continuidade lendo aí o restante ao decorrer da mensagem. Amém? Vocês continuem aí a sua lição. Vamos lá. Diz a palavra de Deus. Algumas mulheres estavam observando de longe, entre elas estava Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, de José. Na Galileia tinha seguido e servido a Jesus muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também, que estavam ali. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigindo-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lenço de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lenço e colocou num sepulcro, ou seja, num lençol, num sepulcro. Fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, vieram onde ele fora colocado.
Sabe, guerreiros e guerreiras de Deus, muitas das vezes olhamos as situações de vida e muitas das vezes nós perdemos as esperanças, pois diante de nossas possibilidades nada poderia ser feito e por isso tentamos continuar ou até mesmo parar-se ou se esconder. Guerreiros e guerreiras, vemos que aqui as mulheres, e os discípulos continuaram e outros que prepararam mais que diante do poder de Deus, nem a morte poderá prevalecer no mais terrível que ele possa ser. O Evangelho é de fato o grande e a maravilhosa notícia neste momento. Temos a esperança para que aquilo que parece o fim se torne um novo começo. Amados e amadas de Deus, após a crucificação e morte de Jesus, a esperança havia se apagado para muitos que esperavam nele. Algumas coisas daquilo que acreditavam ser eles, um salvador político, um libertador da opressão de Roma, um rei que derrubaria César, um grande profeta com palavras de esperança. E assim como os antigos profetas, agora a sua morte e todas as expectativas foram destruídas. E então, o que fazer neste momento? Seguir a realidade da vida, garantir um sepultamento digno para o profeta assassinado? Amados e amadas de Deus, o que ocorreu do sepultamento? Em Marcos capítulo 15, verso de número 40 a 47, mostra o sepultamento do corpo de Cristo, atestado ali por Pilatos, auxiliado por José, o nosso José de Arimateia, e observado e organizado pelas mulheres. Marcos capítulo 15 e o versículo 40 a 41, nós lemos que as mulheres que serviam a Jesus Cristo e acompanhavam de longe, elas observavam ali a sua morte. Marcos deixa claro aqui a atitude destas mulheres que em sua sepultura, ou seja, em sua cultura, era elas eram desvalorizadas, mas que se posicionaram como aquelas discípulas que serviam a Jesus Cristo na vida e também na sua morte. Amados, em Marcos capítulo 15, verso 42 e 43, lemos que José de Arimateia, um membro do Sinédrio, ele é um seguidor de Cristo e ele preocupa-se com o corpo, ele pede ali o corpo a Pilato. José de Arimateia, ele toma uma atitude de coragem, pois ele poderia ser acusado de apoiar um criminoso pelos romanos, uma blasfêmia pelos judeus, mas deseja honrar o seu Senhor com a sua sepultura. Nenhum dos apóstolos vieram retirar o corpo de Jesus Cristo como ele fez. Ele tinha o que perder neste momento, mas arriscou pelo reino que esperava, que confiava. O costume judaico daquela época proibia que os criminosos fossem sepultados com a sua família, quando o cultural daquela época era apenas dessa forma. Um criminoso romano perdia
diretamente as possibilidades e, consequentemente, não poderia ser sepultado em um túmulo acusado de fazer as coisas que não estava enganjada naquele momento. Os criminosos judeus, eles deveriam ser enterrados antes do sábado para ouvir a profanação, né, da terra, ou que foram crucificados ainda mais por serem eles amaldiçoados. Marcos capítulo 15, 47 e 45, nós vemos que Pilato se impressiona, né, por Jesus já ter sido sepultado, sido morto, e que tinha alguém ali, né, para buscar. Ele procurou informação se ele já tinha sido sepultado. Jesus teve a sua morte atestada pelos amigos, né, que ficaram ao longe ali com ele. Eles estiveram ali, os próprios políticos religiosos atestaram ali de fato e eles viram que estava ali, realmente tinha acontecido. Pilato, ele permite ali o sepultamento de Cristo por reconhecer que ele não era, né, um criminoso, como foi dito, né, daqueles que estavam ao seu redor. Né? Em Marcos 15, 46, eles retiraram o corpo de Jesus e o colocaram em um sepulcro eles foram observados ali pelas mulheres. As mulheres, elas são citadas por sua coragem e serviço ao Senhor em sua morte, né? E também por serem testemunha inicial de sua ressurreição para derrubar, né? Pois como poderia, meus amados e amadas, uma cultura que desprezava, né, o testemunho feminino, e afirmar que aquelas mulheres foram esses testemunhos ou testemunhas, e muitos morreram por esse testemunho que davam ali naquele momento da vida com Cristo. Jesus cumpriu as profecias, né, de seu sepultamento. Vemos lá em Isaías 53, dando o foco no sepultamento com os ricos, né? Lá em Isaías 53 diz que quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor. O relato da ressurreição de Cristo está em nossos íntimos, em nosso coração, em nossa vida, né? Marcos capítulo 16, verso de 1 a 18, fala sobre o relato da ressurreição feita pelos anjos às mulheres. Marcos 16, 1 a 3, no domingo, as mulheres compraram óleo, né, para ungir o corpo e se questionaram como seria removido aquela pedra, porque verdadeiramente era muito pesada. Os discípulos não estavam presentes naquele momento, né, para apoiar este serviço com elas, né? Eles poderiam estar envergonhados, arrasados, sem esperança e sem perspectiva para o futuro. Eles estavam encarando ali a realidade da vida e desejosos a servir ao Senhor naquilo que estava diante dele. Em Marcos 16, 4 e 8, nós vemos que as mulheres elas perceberam a pedra removida, né? Entraram e viram um anjo que afirma Jesus ter ressuscitado, o que os queriam teriam levado até a Galileia, né? Ou seja, elas teriam que avisar aos outros e elas teriam que avisar porque já tinha Jesus Cristo ressuscitado. O anjo fez uma
uma das mais maravilhosas afirmações. Crucificado, ele ressuscitou, não está aqui, né? Vejamos, vamos ver no que o lugar onde tinham colocado, elas ficaram preocupadas. Para que temer, né? Esta obra é do Senhor. Amados e amadas de Deus, Deus ele tem propósitos maravilhosos para a nossa vida. Você procura quem realmente procura, mas veja, não existe nenhum corpo para cuidar. Ele ressuscitou ao terceiro dia e está em nosso meio. O versículo 7 diz, mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia e lá vocês verão como ele disse. Não fiquem aqui, existe algo a fazer como você estava fazendo, mas não será aqui na morte, mas na vida. Jesus iria adiante de vocês como um pastor que guia o seu rebanho e vocês não estão sozinhos. Lembre-se que ele disse, então lembre-se de suas palavras, pois eles são reais. Não é uma ficção, não é uma palavra mas é uma afirmação, não é uma palavra de consolo, mas é de afirmação. Ele tem a sua afirmação solene, lá no versículo 1 e 3, a fim de se transformar em começo o silêncio em necessidade de proclamação. A incredulidade dos discípulos foram grande quando elas chegaram ali, está lá no versículo 16, do capítulo 16, verso 9 a 14, né? Outros anunciavam que Jesus ressuscitou, mas os discípulos não acreditavam, né? E por isso eles repreendiam ali por Jesus. Eles não estavam atentos. Maria Madalena anuncia que Jesus ressuscitou, mas não acreditaram nela. No versículo 16 e 17, 16 e 13, né, 12 e 13 melhor, né, os discípulos do caminho anunciam que Jesus ressuscitou, mas eles não acreditam. Versículo 14 do capítulo 17, Jesus aparece e eles os repreendem, né? Eles os repreendem por sua incredulidade e dureza, muitas das vezes, no seu coração, os corações que eles viviam. E a afirmação solene de Jesus no versículo 2 e 3, a incredulidade se transforma em necessidade de testemunho à fé. A obra do Filho de Deus, ela é contínua na nossa vida. Vamos entender alguns pontos importantes nessa questão, meu amado, que Jesus ele traz à tona a importância nesses finais de tempo, no Evangelho em que nós chamamos e temos a responsabilidade de ir por todo o mundo pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O livro de Marcos ele é caracterizado por muitas ações, né, onde vemos o Filho de Deus realizando diversas obras em curto espaço. Entre os relatos do livro para indicar a ideia de ação e de urgência para a salvação da humanidade. O livro de Marcos, por ser escrito para um público, né, romano, exalta bastante a ideia de autoridade. Marcos 16, 15 e 20, nós vemos que a grande comissão e a cooperação de Cristo durante a missão de preparação, né, do reino de Deus, assentados diretamente do Pai, que é o Deus eterno. Jesus faz aí a grande comissão e afirma que sinais, né, e os seguirem nos anúncios do Evangelho. Vemos muitas ações, meus amados,
ação que viram por proclamação do Evangelho. Marcos 16, 19 e 20, a Bíblia diz que Marcos concluiu, né, afirmando que Jesus se assentou à direita de Deus e cooperou com os discípulos durante o anúncio do Evangelho que seguiu. Glórias a Deus. Amados e amadas de Deus, vemos a ideia de autoridade de Cristo ao estar à direita de Deus. Vemos que Cristo não os deixaram com eles, mas como um comandante, né, estará em cooperação com os seus servos. E a afirmação solene é, no versículo 3, capítulo 3, verso 3, o testemunho da fé se transforma no motivo da vinda da obra de Deus. E a aplicação da mensagem deste momento: como está a tua esperança? Você acha que estar no fundo do poço? Deixa eu te falar o que podemos refletir com este relato. Primeiro, meus amados e amadas de Deus, não existe o fim daquilo que parece ser o fim para todos, né? E o começo, no caso, para todos é o começo de Deus. Segundo, que na derrota que a morte parece trazer a Jesus, transforma em vitória e vence o maior inimigo do homem. Terceiro, que o pecado e a morte não impedem a obra de Deus e a sua ação neste mundo. Quarto ponto, que as lutas da vida podem até parecer te conduzir para o fim, mas o pecado e a morte não puderam prender, não puderam apagar a chama que existe em nós, que Jesus nos deixou. Ele venceu por nós, e se for ao seu pecado, ele arrancará e te transformará em uma nova criatura. Se for por pecado ou outros, perdoe ao seu amigo, perdoe ao seu irmão, perdoado seja a tua vida em nome de Jesus. A terra, se for falta de esperança, então Deus, o Senhor, opera o propósito dele em sua vida, mesmo que você não entenda. Existe uma solução para cada vida. Como está o teu servo? Você quer servir ao Senhor somente naquilo que você acha, né, que deveria, né? Ou você estar como aquelas mulheres a servir a Cristo na vida e na morte? Pois servindo ao Senhor, você estará, né, no exalto, no lugar de ver as maravilhosas bênçãos de Deus na sua vida. Cristo venceu a morte para que nós proclamemos o Evangelho, né, de sua vitória, que possamos espalhar pelo mundo inteiro a vitória de nosso Rei, que, louvado seja Deus, não nos deixou sozinhos, aquele que está, né, com o seu povo como um general, nos guarda e nos guia e nos cuida, assentando também assentado à direita do Pai. Vamos, antes de orar, para concluir essa mensagem, eu quero lembrar para vocês, mais uma vez, que nem no começo, para vocês se inscreverem e continuar divulgando este canal, que é um canal de bênção para a minha e para a sua vida, para a vida daqueles que servem a Deus em espírito e em verdade. Vai lá no canal, como eu disse no começo, se inscreva, lá no YouTube, coloca lá, digita lá CMTV Alternativa Bahia, né? Entre lá, se inscreva, compartilhe esse vídeo, os vídeos que eu posto, que são vídeos de bênção para a nossa vida.
digite lá CMTV Alternativa, vá lá, compartilhe, né, ative o sininho e também divulgue esse canal para os seus amigos. Avisa os seus amigos que tem um canal que está trazendo mensagem poderosa de Deus para a nossa vida. Ajude-nos a crescer mais esse canal para poder proclamarmos mais o Evangelho, já que com essa pandemia que está aí afetando, assolando o mundo, nós não devemos nos calar diante da circunstância, mas vamos fazer o que Jesus nos ensinou, né, no livro de Marcos, capítulo de número 16. Amém? Leve o Evangelho do Reino a toda criatura, pregue a palavra do Senhor, nos ajude a evangelizar o mundo, tá bom? Deus abençoe a todos, que a graça do Pai esteja conosco. Vamos orar agradecendo assim por mais essa mensagem abençoadora para a tua vida e logo após nós estaremos trazendo, se Deus assim o permitir, você compartilhar esse vídeo, nós estaremos trazendo novos vídeos, novas mensagens para a nossa vida. Amém? Santo Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por mais uma mensagem que o Senhor nos dá, nos conduz neste momento. Senhor, não sei que hora esta pessoa está ouvindo, se é amanhã, à tarde ou à noite, mas que essa pessoa está agora compartilhando esta mensagem. Ajude-nos a crescer cada dia mais para que esse canal possa chegar ao topo do mundo através da Tua Palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, conforme o salmista fala. Senhor, muito obrigado. Abençoa agora como profeta do Senhor. Abençoa essas pessoas que estão agora acompanhando este canal e compartilhando esse trabalho a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se assim o nosso bom e eterno Deus nos permitir. Tchau, tchau.